comentavam à mesa, né? Sem querer, eles me influenciaram a entrar nesse... Sem querer. Né? Não, eles não pensavam que eu fosse... Sim. Porque eles não eram artistas, né? Mas isso... Então, a navalha foi objeto de várias conversas entre amigos, os que condenavam, os que achavam bom, o desempenho da Tônia, que abria mão da beleza. Então, a navalha... Depois, quando eu li a navalha, eu acho que ela tem uma contenção, uma síntese. Nosso espetáculo tinha 45 minutos, né? E eu sinto que o Plínio tem duas coisas fundamentais. Aí eu entro numa coisa um pouquinho mais técnica. E eu acho que ele é um produto do existencialismo, tanto que ele aposta com a Patrícia Galvão, com a Pagu, que escreveria uma peça melhor do que o Godot. E Navalha tem uma profunda influência de Entre Quatro Paredes do Sartre, que ele viu na companhia da Cacilda e etc. Tal. Só que com um viés, que eu acho que isso que é interessante, que é o viés de um cristão cismático. Então eu acho que a navalha é Adão, Eva e a serpente, e Dois Perdidos é Caim e Abel. Ele era esse cristão. Isso é muito legal, né? Essa imagem que você cria aí, que você traz dele, dessa coisa cristã, dessa coisa da mitologia cristã. Exatamente, como Isso é cismático, muito... não como aderente disso Sim, e tal, exato. mas ele é um cristão, né? Os primeiros livros que ele deu eram livros religiosos. Tanto que ele faz Jesus Homem, faz Madame Blavatsky, isso é presente na obra dele, essa questão... Na vida dele. Na vida dele. Rasputin que ele queria fazer, era a última coisa que ele queria fazer, essa coisa do místico de circo, né? Mas isso somado a uma leitura existencialista. Quer dizer, o Entre Quatro Paredes tem... quando o Garçom entra no quarto, ele pergunta assim, mas no andar de baixo são o quê? São os indianos ou são os japoneses? E o cenário é igual? Não, né? O que um indiano vai fazer um japonês numa sala império? Então o Plínio ele faz dentro do universo que ele conhece. Quer dizer, o inferno dele é esse inferno que abre uma porta, eu acho muito importante, eu acho, no teatro brasileiro, que eu chamo de o drama do kitnet, do conjugado. Ele abre essa porta que depois vai ter Zé Vicente, Leilá, Consuelo, que falam de uma classe média que passa a viver nos centros urbanos. Eu acho que isso abre uma porta que foi abandonada pelo teatro brasileiro. Mas que é um reflexo do que acontece na demografia do país mesmo. Exatamente. Né? Mas essa vida continua existindo. Eu vejo pouco no teatro. Hoje eu moro no centro, eu moro no Largo do Arouche. Eu vejo poucas daquelas vidas retratadas, entendeu? Que eu acho que esses dramaturgos dos anos 60, Bivar, esqueci do Bivar, retrataram essas pessoas que vivem nos centros urbanos, que são o público que vai ao teatro. Só que eu tenho impressão... Desculpa, você não tem impressão um pouco que isso tem a ver com uma certa questão dessa geração, por exemplo, que está lutando contra a ditadura, está sonhando utopicamente que aquilo pode ser diferente e tal, e que hoje o que a gente tem como realidade assim é uma terra arrasada e que você fala assim, bom, é isso que temos para hoje, é isso que temos para amanhã, é isso que temos para depois da manhã, isso não vai mudar, portanto eu vou falar de mim mesmo, porque o meu olhar sobre o outro está muito rebaixado. Mas eu sinto que tem uma egolatria construída por esse mundo. Mas aí tem é isso que eu estou falando, eu vou olhar para mim. Só nesse, porque você fala da dramaturgia do Plínio, para lembrar só uma coisa, que como o Plínio surge como autor de teatro, ele nem sonhava em escrever para teatro. Queria ser o palhaço que ele foi a vida inteira. Né? O escrever para teatro foi uma contingência que aconteceu na vida dele. E aconteceu, aí sim, o que leva alguém para... que é a grande lição. Ele foi provocado a escrever? Foi. Ele leu uma notícia de jornal que tocou profundamente. É a Barrela. Nasce Barrela, que não é uma peça de é de uma multidão de gente. Ao contrário do teatro que ele viria a fazer depois, a primeira peça dele é uma peça de multidão, de grande elenco. Ele foi tocado, sim, ele olhou a realidade e assim, ele se condoeu não no sentido cristão, e não, assim, a dor, aquele moleque que é barrelado. Com empatia. Empatia, a palavra da moda, empatia. Ele vê aquele moleque que sai da prisão barrelado porque se prendia naquela época e hoje também por qualquer motivo.
O moleque é barrelado, sai, se vou me vingar e começa a matar um por um. Os caras que barrelaram. Essa história ele leu no jornal. Um moleque fazendo um terror como o terror de Roma, depois viria nos Dois Perdidos numa Noite Escura. Ele pega, é isso, você que não me tocou tanto, ele sentou e escreveu. Eu acho que a grande peça nasce assim também. Não que seja receita, você só pode escrever uma grande peça se você ler um fato. Mas se você não tiver essa empatia que o Eduardo falou, com o caso que você está lidando, quer dizer, você não tinha uma ligação, mas ele tinha você fala assim, não tinha formação de dramaturgo, tinha. Isso é uma coisa, o professor Dr. Alfredo Mesquita, que criou a Escola de Arte Dramática, dizia, o fato não é determinante, mas o fato de ter pisado no palco ajuda o autor de teatro a perceber os tempos, a perceber a dinâmica da cena. E isso Barrela tem. Mas antes de começar esse papo aqui, a gente está falando, e o Thiago, nosso editor, falando que a peça que toca ele do Plínio é o Barrela. Porque toca, e a mim também. O cara que escreve a primeira peça e escreve Barrela, com 21, 22 anos, 23 anos, é um grande autor. E tem uma poesia dentro da Barrela que você vai ver depois. E um humor, né? E um humor. Pô, você fez, você sabe o humor que Eu fiz, não. Tem uma musiquinha, por exemplo, que era assim, hoje, né? Quer dizer, bom, eu fiz uma peça dele que não dá nem pra nomear, chamada O Assassinato do Anão do Caralho Grande. do ser Não dá nem pra nomear, né? Eu entrava eu me lembro que eu trabalhava em jornal. Não entrava no roteiro. Mas na Barrela tinha uma musiquinha que eu me lembro que eles cantavam pro moleque, que o barrelado é currado, né? Pra gente se entender. E eu fazia o moleque, né? Olha, quando a peça foi liberada em 1980. Ela foi liberada em 1980, 42 anos atrás. 20 anos depois de ter sido escrita. 21 anos. Isso. 21 anos, ó. Isso. Mas tinha uma música, aí o Acaiabe fazia, o Chico Milani fazia, uma porrada desses caras faziam, o Benê Silva fazia. Era uma porrada de gente dentro da cela, né? E aí vinha aqueles monstros, né? Uns caras grandes e tal. E o cara vinha cantando assim, se eu pedir, você me dá, me dá, me dá, seu buraco de cagar. Cagar. Eu te pago um Guaraná. Isso era a música da porra da peça. Era um rap, né? Você vai ser currado, só que tá todo mundo rindo daquilo. Isso é que é do cacete nesses caras. As pessoas estão rindo ao mesmo tempo. É o terror aqui. Muda a dimensão, né? É o terror, é a dimensão. Essa dimensão, que é uma dimensão meio épica, meio dialética, que é o que tem na obra dele. Você ri. Você ri ao mesmo tempo, você fala, porra, do que eu tô rindo, cara? Tem uma coisa curiosíssima, porque ele fazia no Dois Perdidos exatamente o Paco. Ele fazia o que oprime o outro. O que oprime o outro. E eu tenho certeza que ele devia ter um prazer naquilo. Opa. De debochar do cara. Então ele não se colocava uma imagem que eu acho que é uma das grandes crises. Se debochava do outro que era chamado pelo epíteto de boneca do negão. Hoje seria um escândalo isso, entendeu? Cena. E ele tinha o prazer de dizer isso, porque ele tinha esse prazer na convivência da tortura do outro que convivia com ele, de debochar de você, de mim, de você, né? Os filhos, ele provocava, ele gostava desse elemento provocador que hoje seria chamado de um macho tóxico opressor. Com certeza. Né? Tirava a gente da zona de conforto, né? Incomodava. Mas ele colocava alguma coisa que era uma radiografia real da sociedade. Eu acho que isso é um dos problemas de hoje, quer dizer, existe a questão da utopia que você levantou essa bola, mas eu acho que existe essa questão de não olhar para o outro. Eu moro num prédio, no Largo do Aroche, que tem de tudo no meu prédio. Tem casais tradicionais, casais gays, transgênero, oriental, negro. É uma representatividade, é o condomínio. É um prédio sem garagem, quer dizer, ecologicamente correto, que não tem elevador de serviço, mas são bons apartamentos com belas vistas. E aí eu fico olhando, eu digo assim, eu queria ver a vida dessas pessoas retratadas.